Bom dia a todo mundo. É com muita alegria que estou aqui conversando com vocês hoje. Eu adoro esse tema educação, adoro a conexão entre saúde e educação. Uma não vive sem a outra e assim temos que seguir. Então, agradeço o convite, já dou os parabéns aí para a CRE, né, comandada pela Jo, para a Junta Kelly, toda a equipe que trabalha aí, que vocês têm muitos trabalhos, muitas demandas. A gente sabe que a educação, por não ser, nunca ter sido política de governo, com prioridade de governo, fica cada vez mais difícil, e aí entra toda a comunidade escolar, que faz um trabalho árduo para manter as escolas em pé, transmitindo conhecimento, né, sendo local de construção de amizades, de construção de relacionamentos, e, acima de tudo, um local onde a gente faz com que leve educação para toda a população, né? Então, fica aqui meu agradecimento a todos os alunos, professores, funcionários de todas as escolas aí da CRE, são dezenas de escolas que são comandadas por essa instituição. Eu fico muito feliz em estar aqui. Ontem foi dia da escola, então é uma data muito especial. Confesso para vocês que uma das coisas que eu mais tenho saudade na minha vida é o tempo de escola, né, dos meus tempos de meus colegas, meus professores, das minhas amizades, dos esportes que nós jogávamos, das competições, do local onde a gente buscava conhecimento. E hoje, como médico, eu fico muito feliz em poder também ajudar nesse sentido, né? Eu acho que essa conexão saúde e educação é muito importante, e para isso que eu estou aqui hoje, tentando convencê-los de que com educação a gente vai ter uma saúde cada vez melhor. Então, para isso é muito importante o papel de cada um, não só dos profissionais da saúde, mas principalmente da comunidade escolar. As minhas filhas, eu tenho uma de 7 anos e uma de 4, se eu tenho alguma coisa muito importante para convencê-las ou para fazê-las a fazerem, eu digo que a professora mandou. Que a professora mandou uma cartinha dizendo que a professora pediu. Quer dizer, tem um respeito enorme pelo que os professores dizem, e isso tem que se manter. E tem que o que o professor falar é quase uma lei. Por isso que os professores têm que sempre propagar coisas boas, coisas positivas e coisas científicas para a comunidade. Então, eu acho que isso é super importante. Eu também tenho uma quedinha pela educação, como eu sou médico pneumologista, né, trabalho em toda a região aqui de Frederico Westphalen, também sou mestre em educação, né, aqui pela URI de Frederico Westphalen, tenho família cheia de professores, né, e também tenho muitos amigos, muitas pessoas que eu admiro que são professores. Então, fica aqui meu agradecimento especial e obrigado por estarem conosco, estou à disposição, as conversas são uma conversa informal, podem me interromper, podem perguntar. Acho que depois, em alguns minutinhos, vai ter espaço para perguntas também. A ideia é fazer um bate-papo. A ideia não é levar nada novo para vocês aí, não. A ideia é só falar de um jeito diferente e tentar convencê-los de que a gente precisa fazer, na verdade, as coisas básicas, as coisas simples e as coisas científicas para termos uma boa saúde. Então, eu acho que isso, a gente começando dizendo isso, a gente começa dizendo que esses cuidados sanitários para o retorno às aulas, nós vamos ter que fazer o simples, fazer o básico, fazer tudo aquilo que a gente ouve falar da parte correta das informações. Então, o que eu sempre falo? Nós, para termos um retorno correto às aulas, ao trabalho, ao lazer, né, às palestras, às viagens, nós temos que fazer o básico. Em relação à pandemia, nós ainda estamos em pandemia. Ela recrudesceu bastante, mas ainda temos que ter algumas atitudes importantes para podermos voltar à nossa rotina. Ontem teve um decreto estadual onde não é mais obrigatório o uso de máscaras ao ar livre. Mas, para isso, a gente precisa fazer algumas coisas básicas que a gente vai falar aqui. Algumas certezas do nosso dia a dia que temos que falar. Outras informações antes de nós continuarmos. As vacinações das pessoas adultas está entre 70% a 80%. Poderia ser melhor. As vacinas das crianças, estamos chegando a perto de 50%.
também poderia ser melhor. A terceira dose de reforço, ainda temos em 30%, 40% da população. Ainda pode ser maior. Temos uma população ainda também idosa, cheia de doenças, muitas vezes maltratadas essas doenças. Também é um dado importante. Frente a isso, eu tenho a convicção ainda que temos que ter alguns cuidados importantes em relação à nossa saúde. E o principal delas, pessoal, é a gente ter a noção, ter a certeza de que a vacina é o grande diferencial para enfrentarmos a Covid-19. E não só a Covid-19, as vacinas são super importantes para todas as doenças. Como eu vinha dizendo, não tem como a gente discutir isso. Por isso que eu estou falando que às vezes tem que fazer o simples, o básico, não duvidar da ciência. E fazer a vacina é não duvidar da ciência. Isso vale para todas as vacinas. No Brasil, a gente tem disponibilidade pelo SUS a cerca de 28, 30 vacinas. E temos que incentivar isso, fazer isso. Isso salvou muitas vidas no passado e está salvando muitas vidas agora com a Covid-19. Então, vacinar as pessoas adultas é super importante. Tem muita gente ainda que não se vacinou, 20% a 30%. Cerca de 50% a 60% ainda não fez a dose de reforço. Acredito que a vacina da Covid vai ter que ser anual, porque ela é muito frequente a variação dela, né, as mutações dela. Então, é super necessário a gente ter essa noção de fazer. As crianças também, então, de 5 a 12 anos, de 6 a 12 anos, principalmente, tem que vacinar. As vacinas são seguras, não iríamos vacinar as crianças se não fosse segura. Até são mais, tem até mais estudos das vacinas de crianças do que a das adultas, porque dos adultos fazem 1 ano e pouco que estão sendo vacinados, e quase 2 anos estão sendo estudadas. E as crianças também entraram nessa onda e são muito seguras essas vacinas. E nós, profissionais da saúde, vocês, professores, comunidade escolar, pais, funcionários, tem que incentivar. Então, criança vacinada, adulto vacinado, a chance de transmissão e de morte da Covid diminui muito, muito. A chance de mortalidade para quem é vacinado diminui 26 vezes em relação à Covid-19. Então, essa é uma certeza que a gente tem. Vamos se vacinar, tá? A outra certeza que eu falo aqui para vocês é evitar aglomerações, né? As pessoas que estão com algum sintoma ou têm alguma chance de ter essa doença. Por exemplo, eu tenho um futebolzinho hoje à noite, né? Com meus amigos, depois tem um churrasquinho, uma cervejinha. Se eu tiver algum sintoma da Covid ou alguma chance de ter a Covid, por exemplo, tive contato com alguém com Covid, viajei com alguém que estava com Covid, eu não vou nesse futebol. Então, eu não vou, mas os outros meus amigos vão, se divertem, façam as coisas que tem que fazer, mas eu me protejo. Isso serve também para a escola. Se tem alguma criança com algum sintoma sugestivo, ou teve algum contato que possa ter a doença, não vá para a escola. Ou se for, use máscara. Evite ficar em aglomerações, evite ir na festa da coleguinha que tem, aniversário, por exemplo. Então, são coisas básicas que eu sempre falo. Esses cuidados gerais em relação à Covid, se nós fizermos o básico, o simples, dá muito resultado. Então, tem o nosso filho aí, pai, mãe, vocês que estão aí. O filho está com algum sintoma gripal, segura em casa 2, 3 dias, né? Não deixe ir para a escola. Tem que ir para a escola, não está tão ruim, tem algum compromisso sério, coloca a máscara, né? Tem que andar na rua, ir em algum lugar, bota a máscara e vai. Então, o uso da máscara é super importante ainda em aglomerações, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm algum sintoma e têm algum risco de ter contraído essa doença. Então, é uma coisa básica. Eu particularmente, sempre fui adepto a cuidar das pessoas que realmente precisam. Então, fez a vacina, né? Fez as 3 doses e não tem sintoma nenhum, vão viver nossa vida, tá? Não fez as vacinas, aí é muito perigoso ir em qualquer lugar. Então, tem que evitar aglomerações, evitar contato com outras pessoas. Isso quer dizer, quem não fez as vacinas, ou quem não fizer as vacinas, terá uma dificuldade de voltar à sua rotina, porque tem grande chance de ficar doente. Bom, fez as vacinas, está com algum sintoma gripal, tem alguma chance de ter a Covid, usa máscara e pode ir. Ou se não, fica em casa se der,
né? 2, 3 dias em casa, aí a criança não vai ter problema em relação ao aprendizado, em relação a perder uma festinha, ou de perder o futebol, ou de perder alguma viagem. Então, isso tudo são questões de saúde, tá? Então, 2 coisas importantes: vacinação e a inteligência em saber se tem alguma chance de ficar doente ou de estar doente, não se expor e não expor as outras pessoas aos seus sintomas. Terceira coisa, ter uma vida saudável, que isso todo mundo já sabe, né? E aí eu confesso que é difícil às vezes a gente fazer isso. Dormir bem, comer bem, praticar atividades físicas, evitar o estresse, diminuir as preocupações, isso é super importante. Tá? Então, quais são os segredos para não ficar doente? Isso serve para qualquer doença. É isso que eu falei. Ter uma vida saudável, um peso adequado, se alimentar adequadamente, dormir bem, ter atividades físicas, ter um bom relacionamento em casa, com os amigos, no trabalho. Isso são coisas básicas também, porém difíceis de fazer. Evitar o cigarro, evitar a bebida alcoólica em excesso. Então, são coisas básicas que nós temos que fazer. Então, isso serve muito em relação às crianças, tá? Crianças que dormem pouco, crianças que se alimentam mal, crianças que exageram na alimentação de salgadinhos, de gorduras, de doces, isso tem grande chance de ficarem doentes. Crianças que não se vacinam, que não fazem consultas regulares aos profissionais de saúde, também tem grande chance de ficar doente. Então, isso é uma regra, não é o Covid que descobriu isso, não é na pandemia que descobrimos isso. Isso todo mundo sabe, porém temos um pouquinho de dificuldade de tornar isso uma rotina no nosso dia a dia, né? E em relação ao convívio, então, mais uma certeza, né? Ter uma saúde adequada, fazer uma saúde preventiva, tá? Quarta certeza, que temos que falar, é uma coisa simples também de fazer, higiene pessoal, né? Que são as coisas básicas, né? Lavar as mãos, passar álcool gel nas mãos, né? Ter uma boa higiene oral, né? Bucal. E que falo aqui para vocês que o principal problema de saúde pública no mundo é a saúde bucal, que são os dentes, né? Mal escovados, que mal orientados no uso do fio dental, né? Algumas lesões nas bochechas, na gengiva, na língua. Isso dificulta muito e traz muitas doenças para o nosso dia a dia, né? Um banho adequado, né? Uma higiene nasal para quem tem algum sintoma nasal. Quando for tossir ou espirrar, usar o cotovelo para não propagar esses aerosóis, né? São coisas básicas que a gente tem que fazer. E a gente precisa fazer, né? Num ambiente de escola, por exemplo, né? Ter o máximo de higiene. Quando for ao banheiro, quando sair do banheiro, aí peço uma atenção especial aos professores, aos monitores, que é muito importante a criança ter o seu rosto e as suas mãos, principalmente, sempre bem higienizadas. O vírus, por exemplo, a Covid-19, só vai entrar no nosso organismo pela boca e pelo nariz. Então, se nós cuidarmos dessas 2 regiões aqui, evitaremos 99%. Tá, pode entrar, às vezes, para alguma ferida ou pelos olhos, mas isso é muito raro. Principalmente a boca e o nariz. Evitar que esse vírus chegue nessas regiões. Por isso, da utilidade tão grande da máscara. Então, são coisas bem importantes que a gente tem que fazer e propagar. Então, já falamos da importância da vacina, a importância de ter uma saúde adequada em todos os seus níveis, a importância de que, se tivermos algum sintoma e alguma chance de ter a doença, não se expor, usar máscara, se proteger. A quarta questão é a higiene pessoal, né, que é super importante a gente ter essa higiene pessoal. Então, lavar as mãos, lavar o rosto, tomar banho, né, ter uma higiene da cavidade oral bem adequada, enfim, coisas básicas que a gente tem que fazer. Quinta certeza, aí vai também uma dica bem importante, que os professores cada vez mais têm uma importância. Aí eu já entro numa outra questão, quero deixar aqui a pergunta.
qual a escola que nós queremos, o que os pais, os professores, os políticos, né, os gestores querem que a escola faça. Por que eu falo isso? Porque aqui entra um quesito super importante. Porque muitas crianças vão para a escola e a escola não é mais só um local de conhecimento, de transmissão de conhecimento, de teorias, de explicações. Os professores, cada vez mais, acredito eu, por os pais trabalharem bastante, por essa busca incessante da questão econômica, pela falta de tempo para a gente fazer tanta coisa, pela crise econômica e social que a gente vive, os professores acabam sendo, muitas vezes, muitos amigos das crianças, psicólogo das crianças, né? Orientadores das crianças. Então, tem muitos papéis que anteriormente eram dos pais, avós, agora são dos professores. Então, aí entra uma questão bem importante. Os professores vão perceber que as crianças, às vezes, estão com algum sintoma de outras doenças, estão, talvez, com dificuldade de dormir, têm dificuldade de enxergar, que estão com, talvez, algum outro sintoma de alguma outra comorbidade, né? De outras doenças que a gente tem inúmeras vezes. Então, às vezes, os professores, e para isso devem ser cada vez mais valorizados, os professores, os monitores e a comunidade escolar, porque os alunos ficam horas e horas ali com eles. Talvez são essas pessoas que vão perceber que as crianças têm algum problema afetivo, emocional, físico, clínico, né? Então, aí entra tudo. Por que eu faço essa introdução? Porque já foi mostrado que pessoas que têm déficits físicos, déficits psicológicos, déficits, enfim, de uma saúde global, têm muito mais chance de desenvolverem doenças. E não é diferente para a Covid-19. Então, acredito que é muito importante os professores terem essa noção, que eles não podem mais lá só transmitir conhecimento e teorias, esquecer o aluno por completo, o aluno como um todo. Porque isso, além de facilitar o aprendizado, conhecer o aluno, cada um com as suas peculiaridades, também é muito importante para evitar o desenvolvimento da doença e de promover cada vez mais a saúde. Então, a quinta certeza é essa. Pessoas que têm alguma doença, alguma comorbidade, algum déficit alimentar, algum déficit de sono, tem muito mais chance de pegar a Covid-19 e qualquer outra doença. Então, vamos se antenar, vamos prestar atenção de que o nosso aluno talvez possa estar com algum outro problema de saúde e isso pode ocasionar também muitas doenças. Então, isso talvez seja uma das grandes questões da educação, aí já estou dando um pitaco, é saber qual a escola que a gente quer e se a escola que a gente quer seja essa que contempla todas as faces do aluno. Mas, para isso, a gente precisa aumentar o corpo docente da escola e dos seus funcionários, ter mais gente qualificada, mais pessoal para tratar realmente o aluno nesse sentido. Então, é bem importante isso, tá? Outra coisa importante, e é a sexta certeza que a gente tem, e é muito parecido com a primeira, que é das vacinas. As vacinas das pessoas que convivem com a gente. Então, digamos as crianças, né? Elas convivem muito com os amigos, com os professores, com os monitores, com os funcionários das escolas, com os avós, com os vizinhos, com o colega do futebol, com o colega do balé, com o colega da catequese, né? Então, se esses contatos estiverem com as 5 outras certezas que eu comentei antes, essa criança também diminuirá a chance, o adulto também diminuirá a chance de ficar doente. Então, por exemplo, se o meu local de trabalho, meu círculo de amigos, né, e a minha família tiverem vacinados, todo mundo, tiverem com uma boa higiene pessoal, tiverem com uma boa saúde, né, e se tiverem alguma doença, bem tratadas, né, e quando eles tiverem alguma doença, eles fiquem em casa, usem máscara, se cuidem, eu automaticamente estarei muito, muito mais protegido. Então, é bem importante, pessoal, que esse ciclo de convivência que a gente tem também esteja orientado, preparado para enfrentar essas doenças. Isso serve para qualquer doença, não só para a Covid.
né? Então, é bem importante que a gente preste atenção no ciclo de amizades, no ciclo de convivência que a gente tem e cobrá-los. Ó, os coleguinhas da minha filha têm que vacinar. Os coleguinhas da minha filha, quando tiver alguém doente, tem que se precaver, tem que se prevenir. Olha, os coleguinhas das minhas filhas têm que ter uma boa higiene pessoal. Ó, os avós, os tios, os amigos, os coleguinhas das minhas filhas também têm que se vacinar, também precisam ter uma saúde adequada. E isso faz com que todo mundo tenha saúde, né? As doenças em si são muito contagiosas, e não só a Covid, outras também. E elas se propagam nas aglomerações, né? Eu até, inclusive, sempre comentei, quem me acompanha sabe disso, que a maior contaminação da Covid, lá no tempo, quando estavam fechando comércio e fechando escolas, era no contato mais íntimo nosso, com os nossos amigos, pós-trabalho, com as nossas festas, as nossas viagens. No local de trabalho, por exemplo, o índice de transmissão, para quem seguiu as orientações, foram muito baixos. Então, hoje, retrospectivamente, é fácil dizer. Mas no momento eu já dizia que se todo mundo se cuidasse lá naquela época, evitasse aglomerações fora do trabalho, acho que teríamos também diminuído muito a chance de contaminação. Então, pessoal, tentando ser simplista, mas sem tirar a importância dessas orientações, eu penso, tenho a certeza de que se nós fizéssemos o básico, essas 5, 6 certezas que eu coloquei aqui para vocês hoje, a gente vai enfrentar a Covid e vai enfrentar qualquer outra doença que aparecer ou que exista. Então, é super importante vocês terem essa noção, comunidade escolar, de que a gente precisa fazer as coisas básicas, as coisas simples, não duvidar muito da ciência, das informações que chegam. Às vezes a gente quer pensar se a vacina funciona, se não funciona, qual é a melhor, qual é a pior, mas a gente esquece de lavar as mãos, a gente esquece de usar a máscara, a gente esquece de dormir bem, de emagrecer, né? De ter uma saúde adequada. Eu sempre comento que a gente precisa cada um fazer a sua parte, né? Nós não temos, e eu tenho essa prerrogativa de não duvidar muito das sociedades científicas, das sociedades técnicas, de pessoas que têm conhecimento. Eu costumo acatar e seguir em frente, né? Quem sou eu para interrogar se a vacina que foi estudada há 2 anos é ruim ou boa? Se for liberado pelos órgãos competentes, e aqui no Brasil é a Anvisa, temos que fazer. A gente não pode duvidar de todos. Claro, temos que ler, temos que nos informar, temos que conversar com os profissionais competentes, mas temos que seguir as orientações. Cada um tem que seguir as orientações de cada área, né? E eu sou muito claro nesse meu pensamento de que as pessoas da agricultura têm que comandar a agricultura, as pessoas da saúde têm que comandar a agricultura, comandar a saúde, as pessoas do empresariado têm que pensar nas coisas do empresariado e assim sucessivamente. O problema que estamos enfrentando é muita gente que não tem conhecimento das áreas, dando pitaco e tomando decisões que não são das próprias áreas, e isso dificulta muito o trabalho, não só na educação, mas principalmente na saúde, na política, na infraestrutura, enfim, em várias áreas. Então, eu quero que fique esse recado aqui para vocês, né? Que em se tratando de doença, saúde, a gente precisa fazer o simples, fazer o básico. Claro, tem algumas coisas mais diferentes, algumas coisas mais difíceis, algumas coisas mais duvidosas. Mas qualquer doença que tu pegue, qualquer fato faz que você queira promover saúde, se tu fizer o básico, o simples, isso vai te dar um respaldo de 90% a 95% das soluções, né? Pego, por exemplo, as doenças pneumológicas, que é da minha área, né? Então, se a pessoa não fumar, se a pessoa evitar de inalar poeiras em exagero, qualquer tipo de poeira e substâncias tóxicas e qualquer substância do dia a dia, se ela evitar o frio,
né? Evitar o vento em demasia. Se ela tiver um bom sono, um bom peso, uma boa alimentação, vai diminuir muito a chance de ter doenças pneumológicas, por exemplo. E eu pedi muita coisa aqui? Não. São as coisas básicas que 99% da população sabe disso. Mas a gente às vezes vacila. Quem não sabe que andar 200 km por hora com um carro é perigoso e pode matar? A gente acaba não fazendo. Então, eu sempre bato nessa tecla que a gente deve buscar as coisas diferentes, conhecimentos novos, ideias novas, mas as coisas básicas, as coisas simples, têm que ser feitas todos os dias, e essa ideia tem que ser propagada para as pessoas. Eu acho que os professores, a comunidade escolar, é uma grande bandeira, é uma grande arma que a gente tem na propagação de coisas boas, de coisas úteis, de coisas importantes. E aí eu acho que entram os principais papéis da escola atual e dos professores, dos funcionários e também dos pais. Propagar coisas boas, informações importantes, informações reais e serem defensores desse tipo de conduta. Então, é super importante isso. Eu já, passando para o final já da minha fala, queria deixar esse legado de que nós, somos muito importantes na propagação de coisas boas. É o contágio positivo que a gente fala, propagar coisas boas, coisas certas, ter cobranças em relação a isso, pensando no bem comum, A saúde é uma coisa muito individual, mas se tu não tiver uma saúde individual boa, tu vai propagar essa saúde ruim, esses conceitos ruins para os seus alunos, para os seus colegas, para a sua família, e isso não é bom, e a gente tem responsabilidade social sobre isso. Então, toda a pessoa que trabalha com outras pessoas tem responsabilidade social, responsabilidade consigo e com as pessoas que a gente convive. E vocês, professores, eu falo diretamente para vocês, professores e funcionários das escolas, são muito ouvidos pelos alunos, Falo por mim, que fui aluno décadas e décadas, falo pelas minhas filhas, que escuto muito o que os professores dizem, falo pela minha família, que tem um monte de professores e ainda alunos. Eu acho que esse compromisso, essa responsabilidade, vocês têm que assumir cada vez mais, de que vocês são propulsores de ideias boas, e são o maior exemplo de contágio positivo que a gente tem que fazer na nossa sociedade, e a saúde não pode prescindir de vocês para a gente propagar isso, porque como as crianças ficam muito tempo nas escolas hoje em dia, eu acho que é um local que a gente não pode deixar de incentivar a boa saúde, a boa política, os bons modos, E isso é muito importante, vocês têm compromisso nisso aí, tá, pessoal? Então, foi um privilégio estar com vocês aqui hoje, estou sempre à disposição, Dr. Jorge Alain e todo o pessoal que trabalha com a gente, a minha clínica, o pessoal que trabalha comigo em Ametista, no hospital, está sempre à disposição da comunidade escolar, pelo principal motivo que eu já falei antes, a gente acredita muito em vocês e precisa muito de vocês para fazer uma sociedade cada vez melhor, tá? Estou aberto a perguntas, a críticas, a ideias, e foi um privilégio ter estado com vocês aí nesses minutinhos.